O domingo começou como qualquer outro para Helena, que arrumava a pequena Lara com todo carinho. A menina estava empolgada para o culto infantil, como sempre, balançando os pés enquanto esperava a mãe terminar de fazer o laço no cabelo. A alegria inocente de Lara era contagiante, mas naquela manhã, Helena sentia um aperto inexplicável no peito. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse preocupação acumulada, mas alguma coisa parecia fora do lugar. Mesmo assim, respirou fundo e decidiu que não estragaria o entusiasmo da filha. Ao chegarem à igreja, Helena percebeu um clima estranho. Pessoas que normalmente a cumprimentavam com abraços amigáveis desviaram o olhar ou apenas acenaram rapidamente. Outros cochichavam quando ela passava. Helena tentou ignorar a sensação incômoda, pensando que poderia estar imaginando demais. Lara, por sua vez, caminhava alegremente, cumprimentando os amiguinhos que encontrava pelo caminho. Mas até nesse gesto simples, Helena percebeu que alguns pais puxaram seus filhos para longe, como se Lara fosse um risco. Quando chegaram à entrada do templo, a pastora Márcia estava conversando com algumas líderes. Assim que viu Helena e Lara, o sorriso da pastora desapareceu. No lugar dele surgiu uma expressão dura, quase severa, como se estivesse prestes a anunciar uma decisão irreversível. Helena parou instintivamente, sentindo o coração acelerar. Algo estava muito errado. A pastora se aproximou com passos firmes e postura rígida, e Helena apertou a mão da filha sem perceber. A pastora parou diante delas e respirou fundo, como quem vai pronunciar um veredicto. Helena, posso falar com você um instante? Disse em tom que não aceitava resposta negativa. Lara olhou para a mãe com estranhamento, mas Helena se abaixou, deu um beijo na testa da menina e pediu que ficasse brincando ali perto. Quando Helena se levantou, a pastora cruzou os braços. Sua filha não poderá participar do culto infantil hoje. A frase caiu como um golpe silencioso e impiedoso. Helena ficou paralisada, sem entender. Desculpe, não entendi. Por quê? A pastora suspirou como quem carrega um peso grande. Chegaram até mim relatos preocupantes sobre o comportamento da sua filha durante as últimas semanas. Alguns dizem que ela tem causado confusões, outros que anda repetindo coisas inadequadas para as outras crianças. Cada palavra parecia desconectada da realidade. Lara era doce, tímida, sensível. Nunca, jamais, teria atitudes assim. Pastora, isso é um equívoco. A senhora sabe como a Lara é, Helena disse, tentando manter a calma. Mas a pastora balançou a cabeça lentamente. Eu preciso zelar pelas outras crianças da igreja. Até que tudo seja esclarecido, ela está afastada. Helena sentiu uma indignação crescente, misturada ao choque. Tudo soava absurdo demais. Relatos. De quem? Quando? Sobre o que, exatamente? Não havia clareza, apenas acusações vagas surgindo do nada. Lara voltou correndo e abraçou a perna da mãe. Mamãe, posso ir para a salinha agora? Ela perguntava com o sorriso mais puro do mundo. Helena se abaixou novamente, lutando contra a vontade de chorar. Hoje não, meu amor. A mamãe precisa resolver umas coisas primeiro. A menina franziu o senho, confusa. Eu fiz coisa errada. A pergunta cortou Helena por dentro. Não, meu bem. Você não fez nada errado. Ela olhou para a pastora, esperando algum gesto de empatia, mas Márcia desviou o olhar. Quando Lara se afastou novamente, Helena virou-se para a pastora com um olhar firme, apesar da dor. Isso não é justo. Não é baseado em fatos. É baseado em fofocas. A pastora apertou os lábios. Helena, entenda. Eu só estou seguindo orientações. A frase acendeu um alerta instantâneo. Orientações de quem? Helena perguntou imediatamente. A pastora hesitou por um segundo, apenas um, mas o suficiente para confirmar que havia outra pessoa envolvida. Não posso entrar em detalhes, disse a pastora, mantendo a postura distante. Só estou cumprindo o protocolo. Helena deu um passo para trás, sentindo uma mistura de revolta e incredulidade. Protocolo? Desde quando havia um protocolo para afastar uma criança sem sequer conversar com os pais? Algo estava profundamente errado, e Márcia estava claramente escondendo mais do que dizia. A decisão parecia mais forçada do que ponderada. Helena levou Lara até uma amiga para que ficasse com ela por alguns minutos, e com os olhos ainda marejados de frustração, voltou para dentro da igreja. Sabia que, se havia alguém movendo os fios por trás dessa injustiça, precisava descobrir quem era. Começaria pelo corredor ao lado da sala do Ministério Infantil, onde sempre circulavam informações não oficiais,
e onde boatos ganhavam vida própria. Assim que entrou ali, as líderes que conversavam se calaram instantaneamente. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Helena perguntou com firmeza. Todas evitaram seu olhar, como se estivessem diante de um segredo proibido. Até que uma das voluntárias, Janaína, demonstrou um breve lampejo de culpa. Helena, não é sobre a Lara. Não exatamente. O coração da mãe quase parou. Então é sobre o quê? Ou sobre quem? Janaína respirou fundo, olhando ao redor como quem teme represálias. Alguém trouxe informações para a pastora. Informações de uma pessoa da própria equipe. Helena sentiu o estômago revirar. A equipe do Ministério Infantil era composta por pessoas próximas, voluntárias que conviviam com ela e com sua filha há anos. Quem da equipe se voltaria contra ela? Quem trouxe essas informações? Insistiu Helena. Janaína apenas balançou a cabeça. Não posso dizer. Mas posso afirmar uma coisa. Não foi por preocupação com as crianças. Foi por interesse próprio. A frase caiu como um trovão silencioso. Interesses pessoais, envolvendo crianças, envolvendo sua filha. Era cruel demais para ser apenas conflito de liderança. Havia algo mais obscuro desenhado ali, e a pastora estava apenas cumprindo ordens de alguém com motivação própria. Helena sentiu a raiva queimando mais forte. Ela não deixaria aquilo passar. Determinada, ela deixou o corredor e seguiu para a área administrativa, onde poderia encontrar respostas mais claras. Cada passo parecia confirmar seu sentimento. Aquilo não era apenas uma injustiça, era uma armação. E alguém estava disposto a usar Lara como peça em um jogo sujo. Helena não sabia quem estava por trás, mas tinha certeza de uma coisa: ela descobriria. E, quando descobrisse, ninguém escaparia da verdade. Helena entrou no prédio administrativo com o coração acelerado, tentando manter a postura firme apesar do turbilhão de emoções. O clima ali dentro era ainda mais pesado do que no templo. Portas semiabertas, sussurros que cessavam assim que ela se aproximava e olhares rápidos que se desviavam. Era como se todos soubessem de algo que ela não sabia, e isso tornava a dor ainda pior. Caminhando pelo corredor, decidiu parar diante da sala onde o coordenador geral, Roberto, passava a maior parte do tempo. Ele sempre tinha acesso a tudo: relatórios, reuniões internas, conversas privadas. Se alguém sabia quem estava trabalhando por trás dessa decisão injusta, seria ele. Ao se aproximar, ouviu a voz dele ao telefone. A porta estava apenas encostada, o que permitiu que escutasse parte da conversa. Eu já fiz o que me pediu. A pastora acatou sua recomendação. Sim, a menina está fora do culto infantil por enquanto. O corpo de Helena gelou. Seu instinto dizia que precisava ouvir mais, mas o sangue pulsando nos ouvidos dificultava até respirar. Eu só espero que isso resolva o problema. Não quero que meu nome apareça nisso, completou ele. A ligação terminou, e Helena recuou um pouco quando percebeu a sombra dele se aproximar da porta. Ela tentou se recompor antes que ele abrisse. Quando Roberto viu Helena, seus olhos arregalaram, revelando que não esperava encontrá-la ali tão cedo. Ela inspirou fundo. Precisamos conversar. Ele tentou parecer tranquilo, mas a tensão no rosto o denunciava. Claro, Helena, entre. A sala dele estava impecável, organizada demais, como se ele tentasse esconder a bagunça interna controlando cada detalhe ao redor. Helena entrou e fechou a porta atrás de si, cruzando os braços. Eu quero saber por que minha filha foi proibida de participar do culto infantil. Roberto se recostou na cadeira, respirando fundo, como se estivesse prestes a iniciar uma explicação genérica, mas Helena foi direta. Eu ouvi parte da sua ligação. Não minta para mim. O rosto dele empalideceu levemente. Helena, isso não é tão simples. Ela deu um passo à frente, olhando nos olhos. Então simplifique. Ele pareceu ficar sem saída. Recebemos relatos sérios, informações que eu não podia ignorar. Helena apertou a mandíbula. Informações de quem? Perguntou, controlando a raiva. O coordenador hesitou, desviando o olhar para a mesa. Helena, você sabe que eu não posso revelar fontes internas. Ela bateu a mão suavemente na mesa, mas com firmeza. Fontes internas que estão atacando uma criança. Isso não é gestão. Isso é covardia. Roberto passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. Eu só fiz o que achei melhor para proteger o ambiente. Helena quase riu, mas não de humor, de indignação. Proteger o ambiente. De quê? De uma menina de 8 anos.
Isso não faz sentido e você sabe. Ele finalmente voltou a olhar para ela e, pela primeira vez, a máscara administrativa pareceu rachar. Helena, alguém dentro da equipe levantou suspeitas sobre você. E usaram sua filha como justificativa. As palavras caíram sobre ela como pedras. Sobre mim? Repetiu, incrédula. Roberto respirou fundo. Sim. Alegaram que você estava questionando a liderança em reuniões, criticando decisões e tentando influenciar outras mães. Helena ficou sem palavras por alguns segundos. Tudo aquilo era mentira, fabricado. E você acreditou? Perguntou com voz baixa, mas carregada de dor. Roberto pareceu diminuir alguns centímetros na cadeira. Eu não queria acreditar, mas quem trouxe as informações parecia muito convicto. Disse que tinha visto comportamentos de Lara que refletiam o que você supostamente dizia. Helena engoliu a seco. Quem disse isso? Nome. Eu quero um nome. Ele fechou os olhos por um instante, claramente dividido entre proteger quem o manipulava e aliviar a própria consciência. Helena, se eu disser, você vai atrás da pessoa. E isso pode gerar um conflito grande demais. Ela manteve o olhar firme. Já existe um conflito grande demais. E foi criado por alguém que decidiu envolver minha filha sem motivo. Roberto respirou fundo mais uma vez. Eu não posso dizer oficialmente, mas posso orientar você a conversar com alguém em particular. Helena arqueou uma sobrancelha. Quem? Ele levantou devagar, caminhou até a porta e a abriu só o suficiente para verificar se o corredor estava vazio. Então se aproximou de Helena e falou baixo, quase num sussurro. Alguém que sempre quis espaço no ministério infantil. Alguém que não aceita ver outras pessoas sendo mais queridas do que ela. O coração de Helena disparou. Diga o nome. Roberto hesitou até o último segundo. A auxiliar Priscila. O chão pareceu sumir. Priscila era alguém com quem Helena convivia semanalmente. Sempre sorridente, sempre prestativa, sempre perto das crianças. Era difícil acreditar, mas ao mesmo tempo, fazia sentido. Roberto continuou. Ela veio até mim dizendo que você criticava as decisões da pastora e que sua filha começava a agir de forma estranha por causa da influência em casa. Helena sentiu a raiva crescer. Isso é monstruoso. Roberto assentiu, envergonhado. Helena, ela parecia muito convincente. Até trouxe relatos escritos, supostamente de mães que reclamaram. Mas agora que você está aqui, eu percebo que cometi um erro grave. Helena respirou fundo, mas o coração parecia uma tempestade. Antes de sair, Helena olhou fixamente para Roberto. Você vai corrigir isso. Ele engoliu seco. Sim. Mas antes, você precisa falar com a pastora. Eu não posso tomar essa decisão sozinho. Helena assentiu lentamente. Eu vou falar com ela. Mas também vou falar com Priscila. E não descansarei até restabelecer a verdade. Roberto balançou a cabeça, concordando. Eu entendo. E sinto muito, de verdade. Mas pedir desculpas não apagava o que já havia sido causado. Helena deixou a sala e caminhou pelo corredor sentindo o chão tremer sob os próprios pés. Priscila. A mulher que sempre sorria. A que sempre parecia disponível. A que sempre comentava sobre a vida das outras mães, mas disfarçava com elogios exagerados. Tudo se encaixava agora. Ela tinha motivos, oportunidade e acesso. Era perfeita para espalhar uma mentira que soasse verossímil. Ao chegar na área do Ministério Infantil, Helena viu Priscila dobrando panfletos e conversando com uma voluntária. A auxiliar parecia tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando levantou o olhar e viu Helena parada na porta, o sorriso dela oscilou por um breve instante, e esse pequeno detalhe confirmou tudo. Helena respirou fundo, preparando-se para a conversa mais difícil de todas. Priscila engoliu em seco quando percebeu que Helena se aproximava. A voluntária ao lado dela rapidamente encontrou uma desculpa para se afastar, deixando as duas sozinhas naquela pequena sala repleta de brinquedos, cadeiras coloridas e cartazes infantis. O contraste entre o ambiente alegre e a tensão que pairava no ar era quase sufocante. Helena parou diante da auxiliar, que forçou um sorriso nervoso. Helena, tudo bem? A voz trêmula denunciava que ela já sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Helena cruzou os braços, mantendo a postura firme. Nós duas sabemos que não está tudo bem. Priscila desviou o olhar, fingindo procurar algo sobre a mesa. Se é sobre a Lara,
eu só fiz o que achei que seria melhor para. Helena interrompeu imediatamente. Não minta. Você não fez nada pelo bem das crianças. Você fez isso por você. Por ambição. Por ego. Priscila ficou imóvel, como se tivesse sido atingida diretamente pela verdade que tentava evitar. A auxiliar finalmente ergueu o rosto, mas o olhar agora carregava uma mistura de irritação e medo. Você sempre foi a queridinha daqui, Helena. Todo mundo te ouvia. As mães, a pastora, até o diácono. E enquanto isso, eu me matava de trabalhar e ninguém percebia. Helena respirou fundo, controlando a fúria para que ela não tomasse conta da conversa. E isso te deu o direito de inventar mentiras sobre mim? Sobre a minha filha? A voz de Helena soou firme, quase cortante. Priscila deu um passo para trás, apertando as mãos. Eu só queria que enxergassem meu esforço. Que vissem que eu também posso liderar. Mas você estava atrapalhando sem nem perceber. A justificativa soou tão egoísta que Helena precisou conter a vontade de gritar. Então você decidiu me atacar. E como não encontrou nada contra mim, foi atrás da Lara. Uma criança de 8 anos, Priscila. Uma criança. As palavras ecoaram pela sala, fazendo Priscila fechar os olhos por um instante, como se absorvesse o impacto da própria crueldade. A porta se abriu repentinamente, revelando a pastora Márcia e o coordenador Roberto. Ambos tinham expressões carregadas de decepção e cansaço. Priscila arregalou os olhos e recuou ainda mais. Helena não sabia que a liderança estava a caminho, mas a presença deles ali tornava tudo inevitável. Precisamos conversar, Priscila, disse a pastora, com voz grave. A auxiliar começou a balbuciar algo, mas Márcia continuou, já sabemos de tudo. E doeu-me profundamente descobrir como você manipulou informações para prejudicar uma mãe e uma criança. Priscila virou-se desesperada para Roberto. Eu só passei adiante o que ouvi. Roberto balançou a cabeça, cansado. Nós ouvimos sua ligação para outras voluntárias. E vimos os relatórios falsificados que você me entregou. Você não passou adiante nada, Priscila. Você inventou. A auxiliar levou as mãos à boca, desesperada. Eu achei que estava fazendo certo. Helena não conseguiu conter um suspiro incrédulo. Isso nunca foi o certo. Foi crueldade. A pastora se aproximou lentamente. Priscila, seu comportamento não tem justificativa. Você manipulou a equipe, prejudicou uma criança inocente e causou divisão na congregação. A auxiliar começou a chorar, mas, desta vez, ninguém interveio. Você está suspensa imediatamente de todas as atividades. E será avaliada pela diretoria da igreja. Até lá, não poderá atuar em nenhum ministério. Priscila desabou na cadeira, derrotada, percebendo que havia destruído a própria reputação. Márcia então se virou para Helena. Seus olhos estavam marejados, mas sua expressão era sincera. Helena, eu preciso te pedir perdão. Eu errei. Deixei que uma mentira me influenciasse. Deveria ter te ouvido, ter conversado com você antes. Helena respirou fundo, sentindo o coração finalmente se acalmar um pouco. Obrigada, pastora. Eu só quero que Lara volte a ser tratada com justiça. A pastora assentiu. E será. Hoje mesmo. Algumas horas depois, durante o culto, a pastora pediu a atenção da igreja. O ambiente ficou em silêncio absoluto quando ela convidou Helena e Lara a subirem ao palco. A menina estava tímida, segurando a mão da mãe com força. A pastora respirou fundo e, com voz firme, disse: Hoje preciso reconhecer um erro grave. Esta criança foi injustamente acusada e afastada, devido a informações falsas trazidas por alguém da nossa equipe. Murmúrios se espalharam pela igreja, chocados com a revelação. A pastora continuou: Helena é uma mãe dedicada. Lara é uma criança exemplar. E nós falhamos com elas. A congregação ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Hoje, publicamente, pedimos perdão a esta família. Algumas pessoas começaram a aplaudir, outras choravam silenciosamente. Lara olhou para a mãe sem entender totalmente, mas sentindo que algo importante estava sendo corrigido. Ao descerem do palco, várias mães se aproximaram de Helena e Lara para abraçá-las. Era como se, finalmente, o peso terrível dos últimos dias tivesse se dissipado. Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem, mas desta vez era de alívio, não de dor. Sua filha estava limpa, protegida, acolhida. A verdade havia vencido, e de forma pública. Quando o culto terminou,
Helena encontrou um canto tranquilo do pátio e ficou ali observando Lara brincar novamente com as outras crianças, como se nada tivesse acontecido. A inocência da filha era prova viva de que o mal não conseguiu destruí-la. A sensação de paz que se instalou no peito de Helena era tão profunda que quase a fez desabar. Antes de ir embora, a pastora se aproximou mais uma vez. Helena, obrigada por não desistir. Obrigada por lutar pela sua filha. Helena sorriu, ainda emocionada. Eu faria tudo de novo. Porque ela merece. Márcia assentiu, tocada. E nós aprendemos uma lição hoje. A verdade sempre aparece. Sempre. Ao sair da igreja de mãos dadas com Lara, Helena olhou para trás apenas uma vez, não com mágoa, mas com a certeza de que nada e nem ninguém poderia mais abalar a força que existia entre elas. E, naquele instante, ela soube que estava exatamente onde deveria estar, ao lado da filha, defendendo o que era certo, e confiante de que a verdade sempre triunfaria.